Então, eu peço a todos que fechem os olhos, controlem a respiração, relaxem, buscando a concentração, buscando conectar com a espiritualidade, pedindo aos mentores, a Joana de Ângeles, para que hoje a gente abra os estudos, a introdução à obra da mentora, em especial pedindo que inspire ao nosso amigo Gelson, que vai conduzir no dia de hoje, mais uma vez, os estudos com todos, e também pedindo aos guias espirituais de todos nós que nos inspirem, que nos acompanhem nessa jornada e que os estudos possam ser a semente de progresso, de estudos mais aprofundados, de acordo com o interesse de cada um de nós. E quem sabe os frutos de um amanhã que a gente possa aplicar na prática e sempre com muita humildade e caridade, como a doutrina nos ensina. Que assim seja. Muito bem, gente. Então, nós vamos nos ocupar da questão do item 6, né, estrutura e dinâmica da psique, né, dando uma visão geral. Depois a gente vai poder se ocupar de cada desses elementos de maneira mais específica no transcorrer daqui dos nossos encontros, certo? É importante a gente perceber que a Joana ela vai se ocupar na série psicológica dela da ideia de individuação, né? que ela vai cada vez mais colocar no centro das atenções dela, né? Então, esse é um tema que vai estar presente, né? E de uma maneira é a proposta do Jung quando ele fala de um processo psicológico que envolve esse movimento que é natural da psique, né? Ou seja, que é autorregulado e que, de uma maneira, diz respeito a essa capacidade de cada um de nós, de cada pessoa, tornar-se aquilo que ela realmente é. E aquilo que ela realmente é esse self, né? Essa dimensão mais profunda, e se tornar um indivíduo, né? Um indivíduo é um ser não dividido, né? Não dividido. Então, o processo da individuação é um processo de poder criar recursos, um diálogo e para uma integração dos vários aspectos da nossa natureza. Então, de maneira, essa visão do Jung ela é dialética, né? Então, a gente fala de um processo que envolve uma interação de forças, uma comunicação também entre a consciência e o inconsciente, e, de uma certa maneira, todo um movimento que nos impulsione a poder viver essa dimensão da nossa realidade enquanto totalidade do nosso ser. Então, essa individuação ela implica várias coisas. Ela implica uma possibilidade no plano das significações, porque para o Jung o sentido, a busca de um sentido é, digamos assim, o construto psicológico mais importante, que todos nós, de uma maneira, não vivemos sem um significado, sem um sentido, né? Se entrelaça não só nas questões internas nossas, mas também nas necessidades coletivas e também biológico. Então, esse significado ele vai se construindo a partir também dessa interação entre o meu movimento pessoal e o movimento do mundo, assim que também com as necessidades que se impõem, mesmo a nível corporal.
A gente também tem na individuação essa ideia de uma excepcionalidade, né? Que não é ligado ao elitismo, mas na ideia de que cada um é único, né? E na sua na sua individualidade, cada um traz algo de excepcional, no sentido de algo que envolve uma natureza própria e das possibilidades de eu poder, de alguma maneira, explorar o que é genuíno em mim, né? E aí, dentro desse movimento, também entra a questão dessa relação entre a individualidade e a coletividade, porque essa individuação me diz respeito não só aos meus talentos, mas também a um papel que eu desempenho no mundo, do que a alma do mundo quer de mim, ou seja, eu tenho um compromisso também aqui, seja de uma tarefa, de uma missão, como a gente poderia falar do ponto de vista espiritual, né? E de um outro lado também a questão da criatividade, né? Que a criatividade ela envolve justamente essa possibilidade rica que a psique tem de criar novas saídas, novas possibilidades de solução, ou de recurso, ou de expressão da nossa natureza. Então, esse movimento, né, que envolve a individuação, ele se organiza dentro do sistema psicológico, né, dentro de uma estrutura que nos constitui, e essa estrutura ela é dinâmica ao mesmo tempo, né? E esse desenvolvimento da individuação ele pode ser visto através de fases, né? Mas ele está muito mais, ele não está constrangido, digamos assim, não se define tanto pela idade ou pelas etapas cronológicas, mas sim pela realização desse self, né? De maneira consciente. Então, a individuação, mais do que etapas evolutivas do ego ou da nossa idade, né, que também vão influenciar de uma maneira na nossa dimensão psicológica, ela exige esse nível mais profundo da essência do nosso ser, de uma maneira, então, diz respeito a realizar esse self e, de uma maneira, viver essa totalidade que nós somos e integrar todos os aspectos da nossa vida, né? Então, e tudo isso, como eu falei para vocês, baseado nesse construto psicológico que é o mito do significado e que envolve essa realização, então, da totalidade. Então, essas duas coisas vêm junto, né? Então, a visão junguiana é uma visão teleológica, ou seja, Jung parte dessa ideia que a nossa vida tem um sentido que é orientado para uma finalidade, para um fim. Então, ele vai dizer que a vida é teleológica por excelência, ou seja, a vida é um sistema de objetivos dirigidos que procuram realizar-se. Então, a individuação faz parte desse processo de um movimento na vida que aponta para uma finalidade. Isso tem tudo a ver com a visão espírita, na medida que nós reconhecemos que existe uma lei de evolução, né? E essa lei de evolução ela promove, impulsiona a todos nós a chegar na plenitude do nosso ser, ou seja, de espíritos ignorantes, que a gente partiu lá no início do processo, até chegar na nossa angelitude, até chegar na perfeição e realizar a dimensão plena daquilo que nos habita enquanto potências divinas, potências espirituais que trazemos dentro de nós. Então, para Jung também, dessa maneira, a vida se dá dessa forma, né? Um movimento que envolve então uma dinâmica, essa dinâmica está ligada à libido, uma energia psíquica, e essa energia psíquica está direcionada a partir de um movimento para uma finalidade última, para Jung é a individuação. Então, de uma maneira, a gente tem dentro dessa visão de uma teoria da personalidade do Jung, né, essa visão de uma estrutura da psique. Essa estrutura da psique ela se liga a certas leis da dinâmica psíquica, né? Então,
e que envolve, consequentemente, todo um sistema de organização, né? Então, ou seja, uma atividade da psique. E essa atividade da psique, né, dentro desse movimento todo que a gente vai se dando, tanto dentro de nós, esse diálogo interno que nós começamos, com o nosso diálogo com o mundo e com as pessoas, todo esse movimento ele envolve tanto o princípio da totalidade psíquica, né? Ou seja, esse movimento ele tenta contemplar nesse processo regulador essa totalidade do nosso ser. Então, esse movimento finalista, teleológico, a individuação, ele busca justamente realizar esse princípio da totalidade dinâmica e psíquica, e está regido tudo também por esse princípio que é justamente da energética psíquica. Tem um movimento energético, um movimento que sempre sugere e força, de uma certa maneira, a realização do nosso ser enquanto totalidade, e tudo isso vai formando, então, a psique, né, o sistema psíquico, que é um sistema dinâmico, em movimento constante, ao mesmo tempo autorregulado. Então, o que a gente quer dizer que, ao mesmo tempo, é um movimento autorregulado? Que existe uma sabedoria, né, dentro de nós, então, existe forças que organizam essa dinâmica, promovendo todo esse movimento que a gente está chamando de individuação, né? E que esse movimento da individuação, né? Então, ele vai, de uma maneira, ser provocado, né? Sendo esse sistema dinâmico, constante, autorregulado, a partir de certas, digamos assim, certos padrões, né, básicos, né? São tensões que dessa energia, né, que se move. Essas tensões envolvem tanto uma tensão entre os opostos, então a visão do Jung é uma visão complementar e de relação de proposição e complementação. Então, são forças sempre polarizadas e complementares que vão estar em jogo nessa dinâmica, né? E uma relação de dialética entre a consciência e o inconsciente, ou seja, uma tentativa de diálogo, de interação, que Jung chamou de função transcendente. Então, só para dar uma ideia geral, assim, bem básica, bem assim rápida de como essas coisas funcionam, né? Que o sistema psíquico, então, ele tem essa estrutura, ele tenta contemplar a totalidade, ele é baseado numa finalidade da nossa existência, que é a individuação. Isso envolve leis e atividades da psique que envolve tanto o princípio da energia psíquica quanto da totalidade psíquica, que ele vai trabalhar no volume 8, né, da obra dele, porque vai dizer que a psique é um sistema relativamente fechado de energia. Eu não vou me ocupar disso agora, porque eu vou me ocupar disso quando a gente trabalhar o conceito de libido, mas só para entender. E que dentro desse movimento todo dinâmico existe uma autorregulação que organiza e promove essa força criativa que nos impulsiona para a individuação, gerando, de um lado, uma tensão dos opostos, na tentativa de complementar e dar conta dessa totalidade, e um diálogo entre a consciência e o inconsciente, que Jung chamou de função transcendente. Então, é mais ou menos isso de maneira bem geral. Então, o que a gente tem para a gente pensa nesse sistema psíquico? Tem uma estrutura que, basicamente, a gente pode dividir entre consciente e inconsciente. Então, os grandes dois elementos que regem a nossa dimensão psíquica, a gente tem uma dimensão que é consciente e uma dimensão que é inconsciente, né? Então, isso a gente pode falar desses dois grandes
elementos que nos constituem, essas duas dimensões que nos constituem. Tá? Essa dinâmica, né, essa dialética, essa dinâmica entre consciência e inconsciente, ela é regida por uma autonomia do inconsciente, né? Então, o inconsciente tem autonomia também, não só o ego, né? Não só a consciência tem autonomia, mas esse inconsciente também tem autonomia. Esse inconsciente junguiano, ele não é só pulsional, não é só instinto, porque para algumas visões psicológicas, né? Em especial a psicanálise, o inconsciente é uma descarga pulsional, né? O impulso movido pelo desejo, né? E de uma maneira, para nós junguianos, o inconsciente junguiano também tem consciência e também tem sabedoria no inconsciente, né? Então, e de uma maneira, tudo isso gera um princípio onde o inconsciente tem a sua autonomia. Outro elemento importante nessa dinâmica aí é a questão da relação de energia do inconsciente com a consciência. Então, há um fluxo de energia também que envolve tanto a dimensão do ego para o inconsciente e do inconsciente para o ego, né? Então, tudo isso está presente nesse processo todo, tá certo? Então, a gente pode falar, então, de uma consciência e de um inconsciente, e a gente pode dividir esse inconsciente no inconsciente coletivo e no inconsciente pessoal, né? E aí a gente pode dividir a consciência também numa consciência coletiva e numa consciência pessoal. Então, eu estou colocando essas duas dimensões gerais, consciência e inconsciente, desdobrando em mais duas dimensões, trazendo 4 dimensões básicas da estrutura psíquica. O inconsciente, dividido em inconsciente pessoal e coletivo, e a consciência também dividida em consciência pessoal e coletiva, tá? Então, de uma maneira, isso vai dar uma ideia. Antes de falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Porque depois a gente vai aprofundar isso em cada encontro que vai vir posteriormente, né? O Jung vai pensar, né? Ele vai ter uma questão importante, porque para a individuação acontecer, para esse processo de poder gerar um processo favorável de uma caminhada psicológica para a maturidade, para a realização da minha essência, e isso contemplar toda a totalidade da minha natureza, que é a individuação, a gente precisa tanto do inconsciente como do ego. Sem essas duas instâncias, sem a consciência e sem o inconsciente, não há individuação. Tá? Então, conforme for a forma como esse inconsciente e essa consciência são, expressam e se organizam, isso vai dar uma noção básica dos desafios e dos processos que envolvem essa caminhada nossa psicológica em favor da individuação. O Jung vai dizer uma coisa bem interessante do ponto de vista psicológico, que o homem é a casa onde Deus quer fazer sua morada. Né? E se essa casa for muito frágil, for muito débil, a presença de Deus, que é muito poderosa, implode com a casa. Né? Essa casa tem que ser uma casa realmente bem constituída, uma estrutura firme para poder dar conta, né? E realizar esse divino em nós. Né? Então, de uma certa maneira, a partir dessa imagem, né, de Deus e o homem, o Jung vai pegar essa imagem para poder também fazer uma relação entre o ego inconsciente e o ego, ou seja, a consciência, também com o self. Né? Então, de uma maneira, sem o self, né? Então, ele vai dizer daí em outro momento, o homem
precisa de Deus para poder existir, e Deus precisa do homem para ser reconhecido, né? Para fazer conhecido. Então, de uma certa maneira, ele vai transpor isso para a relação psicológica, na nossa dinâmica interna, e vai dizer: o self, que é o espírito, que é a nossa essência, e ao mesmo tempo é a totalidade, precisa do ego para poder se manifestar, para poder se expressar, e o ego precisa do self para poder existir. O ego precisa do self para poder existir, assim como Deus precisa do homem, mas o self, o aspecto divino em nós, precisa do ego para poder se expressar de igual maneira. O que a gente quer é que essa consciência seja bem estruturada. Então, a gente pode falar de um ego bem estruturado, de um ego frágil, né? Então, essa consciência ela pode se organizar a partir desse ponto de referência da consciência, que é o ego. Então, existe o campo da consciência, e nesse campo da consciência, então, o ego não é a consciência, depois a gente vai poder aprofundar mais também a questão do ego. Hoje é só uma visão geral de toda a estrutura psíquica, né? O ego não é a consciência, mas ele é o centro do campo da consciência, né? Então, a consciência precisa do ego para poder fazer essa intermediação dos conteúdos do inconsciente para que se torne o consciente, passa pelo ego. E esse ego ele pode ser bem estruturado ou um ego frágil. Então, nós vamos construindo em nós uma estrutura a partir dessa dimensão egóica ou de um nível de consciência que pode ser mais frágil, que pode ser mais debilitado, que pode ter algum núcleo ou limitações importantes, ou um ego bem estruturado, que seja mais maduro e com mais recursos, assim por diante. Então, a gente pode falar tanto de um ego estruturado ou frágil, e também no inconsciente, isso é uma sacação que Jung vai ter, que eu acho bem interessante, ele vai dizer que o inconsciente também de cada um de nós, ele é diferente, né? Ou seja, aquilo que habita nosso mundo interno e faz parte desse reino, né? Desse mar, né? Que o inconsciente é quase a totalidade da nossa natureza. A Joana vai dizer isso, né? Confirmando a visão de vários autores da psicologia, né? Que 90%, 80%, 90% da nossa natureza é inconsciente, né? Então, a gente está numa dimensão onde nosso inconsciente é muito maior, né? E por isso é aquela ideia do iceberg, que é muito usado, né? Que o iceberg é um pedacinho só que vem para fora, e existe uma dimensão muito gigantesca dentro do mar, né? Esse mar da inconsciência, do inconsciente. E esse mar, ele pode ser um mar tranquilo ou um mar turbulento, né? Ou seja, nosso mundo interno ele pode ser intenso e cheio de tensões, conflitos ou movimentações, ou um mundo interno tranquilo, né? É interessante que o James Joyce, aquele escritor que escreveu Ulisses, né? Ele tinha uma filha esquizofrênica e ele levou o Jung para o Jung, a filha dele, para o Jung poder avaliar a filha dele e ajudar ele a compreender a filha e saber lidar com a filha, né? Como é que eu lido com a minha filha, já que ela é doente mental, esquizofrênica? E então ele consultou com o Jung fez algumas entrevistas com a filha do James Joyce, e Joyce daí ficou curioso para poder entender, né? E aí, entre a conversa que eles tiveram, o Jung foi explicando como é que era o mundo interno da filha, né? Todas as tensões e conflitos e conteúdos internos que eram bastante, digamos assim, ruidosos, né? Ou, de uma certa maneira, geradores de conflito. E o Joyce ficou muito atento escutando o Jung,
E depois que Jung parou de falar, ele disse para Jung: mas tudo isso que tu falou da minha filha também diz respeito a mim, né? Eu disse: eu me sinto igual, né? Assim, mas como é que a minha filha é louca e eu não sou louco, né? Se eu me sinto assim também. Daí o Jung diz: puxa, mas é que no mar que tu navega, a tua filha naufraga. Então, isso é interessante, né, gente, do ponto de vista da dinâmica psicológica e espiritual de cada um. Tem muitas pessoas que têm um mundo interno muito tormentoso, né? De muita ansiedade, de angústia, de pressão, de tensões, de inquietação, de questionamento, de impulsos que estão ali se movimentando, mas ele tem como navegar nesse mar. Ele conseguiu fazer uma embarcação e consegue se movimentar bem, mesmo que o mar seja tormentoso, tumultuando. Ou seja, ele consegue saber lidar com a sua natureza interna e se movimentar a partir da sua condição, desse contexto, né? E outras pessoas não. Então, a filha do Joyce, ela não tinha habilidade egóica, não construiu uma consciência, que então essa embarcação que é o ego acabou sendo frágil demais, né? Sim, Suzana, essa embarcação é o ego, né? E de uma maneira, pessoas que têm um ego tão frágil, que mesmo o mar não sendo violento, mesmo navegando num lago plácido, tranquilo, o barco não consegue se manter porque ele é muito frágil, né? Então, essa estrutura dinâmica e a noção de saúde e patologia vai depender tanto do que a gente traz de outras vidas, né? Culpas, memórias terríveis, traumas, impulsos a qual a gente está fixado ainda, enquanto emoções que nos movem. Então, como é que é o nosso mundo interno, né? E como ele se constitui enquanto questões, enquanto processos e cada um vai ter então sua realidade interna. Toda essa dinâmica que vai combinar para gerar uma natureza mais rica ou mais pobre, mais patologizada ou mais sadia, vai depender de um lado do nosso inconsciente, desse mundo interno, né? De como ele se apresenta, e de outro lado, como é que se construiu daí esse ego para poder reger esse campo da consciência, né? Então, essas duas coisas vão ser bem importantes aí para poder entender essa dinâmica, né? Então, a gente vê pessoas assim que não tem muitas preocupações na vida, não tem muita dificuldade, a vida é uma mãe boa, né? Vem numa família estruturada, vem com condições econômicas favoráveis, tem uma família afetuosa, amorosa, todos os recursos que estimulam a pessoa para se desenvolver, e ela não consegue, mesmo assim, construir uma estrutura psicológica, e ela pode psicotizar mesmo assim. Puxa, o que aconteceu que a pessoa, né? Então a gente vê que nesse caso, né, mesmo que o mundo apresentou elementos favoráveis para construir esse ego de maneira mais estruturada, ou seja, recursos para fazer uma boa embarcação, né? Mas ele não conseguiu juntar, porque às vezes o conflito é tão grande e as questões internas são tão conflitivas, que geram culpa e medo, né, no indivíduo, às vezes em obsessões também, vínculos espirituais do passado, a pessoa não consegue se organizar e construir o seu ego, né? E tem pessoas que às vezes têm um mundo interno difícil, de conflito, às vezes tem a vida também de muito embate, né? Traumática, violência do lar, abandono, rejeição, situações de
de penúria física, emocional, econômica, e consegue, mesmo assim, num ambiente difícil, se estruturar, né? Então, é um conjunto de fatores que está em jogo aí na estruturação da nossa personalidade, né, gente? Aquilo que a gente vai falar da resiliência, que é um termo não muito antigo, que começou aqui nas pesquisas na América do Sul, América Latina, sobre crianças que conseguiam, em situações de risco, e se tornavam adultos sadios, e começou a se pensar como é que pessoas que com vulnerabilidade extrema conseguem ter capacidade de enfrentar e se tornar um indivíduo saudável. Isso é um grande questionamento. De onde vem a saúde de uma pessoa, né? E aí a Suzana perguntou se esses recursos são criados na infância ou são algo que já nasce conosco. As duas coisas, né? De um lado, a gente traz uma esteira de experiências e de habilidades e conquistas, assim como também conflitos terríveis, ameaças internas através de coisas não resolvidas de nós. E também, né, a vida é pródiga, né? A gente se apresenta numa nova fantasia, né, que é essa nova personagem que vai ocupar, nos dando recursos, trazendo questões, desafios e, ao mesmo tempo, recursos para a gente poder se organizar e dar conta das nossas questões, nossa realidade. Então, são múltiplos fatores e complexos fatores e profundos que a gente não consegue, de certa maneira, dizer, né, onde vai um, onde vai outro. Mesmo na psicanálise, mesmo na visão junguiana, né, da própria psicanálise, dentro da visão junguiana, há concepções diferentes. Por exemplo, se tu pegar a Melanie Klein, que é uma das autoras mais primeiras autoras da psicanálise, que tem toda uma teoria bem organizada a partir dos insights dela, ela vai dizer que os aspectos intrapsíquicos são mais fortes, né? Que o bebê já tem fantasias. Ela vai falar de posições psicológicas, a esquizoparanoide, a posição depressiva, fantasias de agressividade que o bebê já tem. E ela vai dar muita importância a esse mundo interno que já constitui bebê, a ponto de dar mais valor para o mundo interno, e que esse mundo interno é mais forte a ponto de resistir ou não aproveitar os elementos da vida, né? Enquanto o Winnicott, um outro autor psicanalítico, vai ter uma visão completamente oposta, né? Ele vai dar mais importância aos aspectos interpessoais, a relação mãe-bebê, do que os elementos internos do indivíduo. E vai dizer que os elementos interpessoais, ou seja, como é que se constituiu essa relação da mãe com o bebê, do mundo com o bebê, vai determinar fundamentalmente as condições da formação dessa personalidade. Então, a gente tem, de um lado, essa ênfase ao mundo, aos elementos que são gerados e oferecidos na infância, e tem esse outro aspecto que dá muito valor ao que a gente já traz, que nos constitui, que é constitutivo em nós, enquanto nossa própria natureza. E essa combinação entre os fatores internos, que é próprio do espírito, e da hereditariedade também, que se organiza a partir também da lógica espiritual, né? E se contrapõe e se liga, de uma certa maneira, a essa nova existência onde eu sou recebido, né? Na minha fragilidade, né? Na minha dependência emocional, na relação da teoria do apego, né? Desse vínculo primário do bebê com os cuidadores, eu vou construindo, né? E sendo estimulado e recebendo daí elementos de afeto, de referência que vão me constituindo. Então, eu tenho essas duas grandes elementos. E agora, como é que se dá a interação? O peso de um e o peso do outro, a gente não tem como dimensionar.
não tem que, como dizer, isso é mais forte, isso que provocou a tua neurose, não é uma culpa do passado, não é a tua mãe ou teu pai crítico demais, né? E como é que fica tudo isso? É impossível a gente. As teorias tentam, né, definir de uma certa maneira, mas não tem como quantificar, assim como a gente não tem como quantificar e discriminar o que é do nosso mundo interno, que envolve os aspectos emocionais, e o que é de uma influência espiritual. Dimensionar até onde vai uma coisa e outra, o que eu estou sentindo dentro de mim, né? Seja uma fantasia, um medo, uma angústia, um pensamento que me assalta. O que é meu, o que é de uma influência espiritual. Até onde vai uma coisa, até onde vai outra coisa, né? Isso não tem como a gente dimensionar, porque essas duas coisas são muito ligadas. Uma coisa age e abre espaço para a outra. Uma vez, num seminário que eu dei lá junto com o Divaldo na Maçã do Caminho, sobre a série psicológica, no intervalo ele foi uma questão que ele me questionou. Estava sentado no intervalo e falou: Gelson, tu sabe dizer o que é do mundo interno, até a diferença de onde vai o mundo interno, até o que é um efeito de uma influência espiritual? Eu falei: olha, Divaldo, para mim é impossível, eu não sei distinguir. E eu perguntei: e tu, sabe? Ele falou: não, eu também não sei, Divaldo, porque essas duas coisas são muito interligadas, porque as nossas emoções abrem espaço para as influências espirituais e às vezes as influências espirituais despertam emoções em nós. Então, a gente sabe que uma coisa não é minha, isso não é meu, mas isso não é meu porque eu estou sentindo a influência espiritual. Mas até onde esse não é meu se liga ao que é meu? E o que é meu nessa história para abrir espaço para poder me deixar levar por aquele impulso obsessivo e vice-versa. Então, essa dimensão, a gente consegue discriminar o que é nosso, o que não é nosso, mas a gente não consegue entender até onde vai uma coisa e outra dentro dessa dinâmica que envolve os aspectos espirituais e psicológicos. A mesma coisa também do ponto de vista da dinâmica psicológica, né? O que é, dentro dessa dinâmica de formação da sua personalidade, o quanto cabe ao mundo interno, quanto cabe ao mundo externo, como é que se dá essa interação, de como é que essas coisas se organizam. E isso é difícil de dimensionar, né? A Xanda está trazendo, os gêmeos poderiam ser um exemplo, praticamente as mesmas vivências com resultados bem diferentes. Com certeza, eu sou gêmeo nivitelino, né? Tenho um irmão gêmeo, que é médico homeopata, né? E assim como nós temos uma ligação espiritual muito grande, já vem de várias vidas juntos, então a gente tem uma sintonia espiritual a ponto de a gente ter uma comunicação telepática interessante que com o tempo foi se perdendo, não é tão mais intensa, mas quando a gente era mais novo, isso era muito fácil para nós. Eu estou sentindo alguma coisa, pensando alguma coisa, e ele está pensando a mesma coisa. Isso acontecia. E a gente tem muitas coisas em comum, mas ao mesmo tempo a gente tem personalidades e características muito diferentes do ponto de vista psicológico, né? Que envolve né? Então a gente vem do mesmo óvulo, né? A mesma base genética, né? É interessante que ele tem, até a nível da questão da somatização, ele tem alergia a camarão. Eu não tenho alergia a camarão, né? Eu posso comer camarão, e eu adoro camarão. Então, e ele não pode. Então, qual é o caminho que cada um construiu, né? Para eu poder me dar bem e ter uma harmonia e me relacionar de maneira apaziguada com os camarões, e ele não, né? E isso também do ponto de vista emocional, tem questões emocionais que ele talvez lide melhor do que eu e vice-versa, né? Então, com certeza, cada pessoa é um indivíduo, mas essa interação aí, ela é muito complexa e diversificada em termos de como ela vai se compor para formar a nossa personalidade, tá? Bem, indo adiante, né, de uma certa maneira,
existe, dentro dessa visão que eu falei, um inconsciente pessoal, um inconsciente coletivo, e uma consciência pessoal e uma consciência coletiva. Então, nós vamos ter no nosso sistema psíquico uma dimensão que vai ser coletiva, não vai ser individual. Uma dimensão minha que é próprio meu, me constitui enquanto coisas da minha vida pessoal, e tem conteúdos e parte da minha realidade que não é pessoal, que é coletiva ou que é transpessoal, é impessoal. Tá? E esses aspectos coletivos, eles valem tanto para o inconsciente como para a consciência. Tá? Então, o Jung vai... A gente tem... deixa eu ver se eu tenho alguma... Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se consigo abrir aqui. Eu vou falando enquanto eu vou abrindo aqui. Então, a gente tem uma certa... uma superfície, né? A gente, vamos pensar o sistema psíquico como um círculo, né? Para ter uma ideia, né? E esse sistema psíquico, ele na superfície está ali a consciência, né? Está ali a consciência, e dentro dessa consciência está uma dimensão que é coletiva e uma dimensão que é pessoal. Que acho que achei uma coisinha aqui, tá? Vamos ver se eu consigo. Eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que fica interessante, né? Vou compartilhar aqui para vocês. Estão vendo direitinho aí? Vamos. Tá. Então, aqui tem o ciclo que representa a personalidade toda, né? Existe uma divisão aqui na primeira linha, que é a consciência. Aqui até está ocupando um espaço bastante grande, por uma questão didática, né? E uma dimensão que começa o inconsciente aqui para baixo, né? Aqui tem o ego, que representa, então, a consciência individual. Então, existe essa consciência individual. E a persona, que é uma extensão do ego, representa a consciência coletiva. Então, por incrível que pareça, gente, aquilo que a gente pensa que é o nosso jeito individual de ser não é individual, muitas vezes, né? A gente acha, né? A Von Franz, que é uma analista junguiana suíça, ela diz o seguinte: quando a gente vai amadurecendo, daí chega na adolescência, a gente quer ser dono de nós mesmos, a gente se volta contra o pai e a mãe, contra as autoridades, a gente assume coisas movimentos do mundo, né? O mito do herói, né? E movimentos coletivos do grupo para se autoafirmar, até chegar na vida adulta, a gente acha que se desprendeu do pai e da mãe, que a gente é nós mesmos. E aí a gente vê que, na verdade, existe um aprisionamento de crenças que são coletivas, né? E que a gente pensa que se tornou um indivíduo e dono de si mesmo. Mas são poucas pessoas que são donas realmente do seu próprio reino, né? Então, quantas crenças que eu tenho que é, na verdade, uma consciência coletiva, né? Que eu vivo como se fosse uma verdade minha, mas que é uma persona. Por exemplo, se eu reencarno num país onde os homens podem ter várias mulheres ao mesmo tempo e o casamento a lei instituída me permite ter isso, e aquilo eu assimilo essa realidade desde a infância, né? Isso é natural para mim. Então, eu acho que eu posso ter 5 mulheres, 7 mulheres, desde que eu consiga dar conta e
financeiramente, emocionalmente, sexualmente, sei lá como é que é, né, lá para eles, né? Mas o fato é que isso é uma crença coletiva. Então, esse não é o ego. Isso é a persona, é a consciência coletiva. Então, a consciência coletiva representa a moral coletiva, a cultura dentro de nós. A gente vive como se fosse individual, né? Na verdade, não é individual, é coletiva, com preconceito, com padrões de comportamento, etc, etc. Então, a gente tem uma dimensão que é individual da nossa consciência, mas tem uma parte da nossa consciência que é coletiva, certo? E o inconsciente também, o inconsciente que tem a listinha aqui do inconsciente, né? E aí tem um inconsciente que é pessoal, representa as construções e a base do nosso mundo interno inconsciente, que foi se construindo a partir dessa vida, mas não só essa vida, mas mais essa vida, né? Formando um inconsciente pessoal, onde tem os complexos, então esses Cs aqui são os complexos, até tem uma dimensão que é o inconsciente coletivo, onde ficam os arquétipos, esses azinhos aqui são os arquétipos que estão no núcleo, que cada complexo tem no seu núcleo um arquétipo, tá? E dentro do inconsciente coletivo, né, uma parte da sombra, que na verdade, ela está nessa intermediação entre inconsciente pessoal e coletivo. Então, tem uma parte da sombra que é pessoal e coletiva. Depois tem as imagens da alma, que é a ânima e o ânimos, faz uma relação mais profunda com o inconsciente coletivo, com o arquétipo. Depois entra a personalidade humana, que representa a expressão do nosso self, da nossa essência, e esse movimento aqui todo forma um eixo. O eixo ego-self é um campo que se estabelece uma via de comunicação entre o ego e o nosso self, né? E também essa relação de dialética aqui entre o inconsciente e a consciência, tá bom? Tudo isso aí está em jogo aqui. Se a gente for imaginar esse inconsciente coletivo, né? Vamos pegar assim uma onda, né? Várias ondinhas no mar, né? Cada onda é um indivíduo, vamos pensar assim, tá? A pontinha da onda seria o ego. O que vem para baixo já seria o inconsciente. Daí tem o inconsciente pessoal. Essa ondinha ela vai engordando, né? A onda mais fina, a gente sai do mar, né? Então a onda vai afinando lá embaixo. Na medida que tu vai descendo mais perto do mar, vai ter o inconsciente pessoal, o inconsciente familiar, o inconsciente cultural, o inconsciente racial, o inconsciente, né? Tem vários níveis de inconsciente coletivo, né? Mais coletivo, até chegar no mar, onde não tem mais onda, onde é tudo uma coisa só. Aí é um inconsciente coletivo mesmo, né? Que envolve essa dimensão transpessoal da realidade. Depois a gente vai aprofundar melhor cada conceito disso, né? A gente vai poder entender melhor, a gente vai trabalhar cada conceito melhor disso, né? A Suzana traz uma outra questão aqui. Sendo nós mistura de biologia e cultura, como podemos saber o nosso e estruturar o nosso ego de forma saudável? Esse é o grande desafio, né, Suzana? Né? A proposta da psicologia, a proposta do espiritismo é nós nos tornarmos realmente conscientes de nós mesmos, né? Conscientes e desse processo que a Joana fala do autodescobrimento, né? De fazer uma vida interior, de poder de uma maneira construir ampliar a nossa consciência, ampliar a nossa capacidade de dialogar com o nosso mundo interno e poder reconhecer partes nossas, né? Então, isso tudo está em jogo. Até porque o aspecto biológico, mesmo que o aspecto hereditário ele é coletivo, mas o arranjo hereditário, né? Os elementos hereditários que vão sendo ativados
depende sempre de uma base espiritual, ou seja, eu tenho lá os genes do meu pai e da minha mãe, mas na hora desse material todo se organizar para formar as minhas predisposições, seja por uma doença, seja na minha estrutura física, isso respeita, né, a lógica espiritual e naquilo que o meu perispírito determina. Então, mesmo a parte biológica, ela tem sempre um caráter que está também orientado e se assenta numa base espiritual, né, gente? Mas, de certa maneira, a questão biológica, a questão cultural nos desafia, né? E, de uma maneira, nós somos cultura e como cultura, a gente está aí tanto nesse desafio de uma consciência própria, mas também de se diferenciar da cultura enquanto coisas coletivas, né? Então, muito da cultura também nos aprisionam, também nos escravizam, né? Então, é sempre um jogo de tensões. Por isso que o Jung vai falar dessas tensões que ocorrem, dessa polarização de forças opostas. O coletivo individual, a consciência e o inconsciente, né? E assim, várias polarizações. O velho e o novo, né? A mudança que pede o novo e o enraizamento. Preciso enraizar, mas se eu enraizar demais, eu não mudo. Mas se eu não enraizar, eu não consigo me estruturar e eu fico nem um pedaço de um ramo sendo jogado pelo vento. Então, toda a vida, toda a dinâmica psíquica da vida é um jogo de tensão, porque a consciência se move a partir dessa dimensão polarizada. Para haver consciência, tem que ter polarização, senão não há consciência. Isso a gente vai poder, de uma maneira, também aprofundar um pouquinho mais tarde, tá, gente? Então, todo esse jogo aí que envolve essa dinâmica, onde esses fatores todos estão presentes, né? A Cleide está trazendo uma outra questão. O fato de eu nascer num estado, por exemplo, Minas, me faz ter a influência do coletivo mineiro e também do coletivo brasileiro. Agora, o da Baviera, na Alemanha, o coletivo da Terra, o coletivo do Sistema Solar e por aí vai. É isso aí, né? Tem várias dimensões coletivas. Por exemplo, eu tenho o meu inconsciente familiar, né? Da minha família, envolve no primeiro nível a minha família nuclear, eu tenho um coletivo maior que envolve as raízes da minha ancestralidade, né, que envolve também não só a ancestralidade enquanto a cadeia de ancestrais, mas também o psiquismo formador da minha cadeia. Assim, por exemplo, eu tenho índio, eu tenho polonês, eu tenho francês, eu tenho português, eu tenho alemão. Eu tenho 5 raças dentro que me pertencem. Então, isso está no meu inconsciente, né? Mais ou menos, assim como está no meu DNA, né? E aí eu tenho também o inconsciente sulino, aqui do sul, né? Do Rio Grande do Sul, inconsciente brasileiro, tem os karmas do Brasil, que me pertencem também, né? Que são karmas coletivos, né? E aí vai indo, né? E a Terra, e todos somos filhos da Terra, né? Esse planeta que Jesus construiu para nós, e nós estamos todos interligados no inconsciente coletivo, nessa alma do mundo, né? Tudo isso está em jogo também, quando a gente fala desse inconsciente coletivo. E aí a Vanessa pergunta, o ego é novo a cada reencarnação? É o mesmo das reencarnações passadas? Bem, Vanessa, nós não temos tempo para se ocupar disso agora, mas a gente vai ter 1 ou 2 aulas só sobre ego. Então, a gente vai poder estudar isso melhor. Agora, a partir da semana que vem, a gente vai pegando essa visão geral que eu passei para vocês hoje, a gente vai poder tentar entender o que é consciência coletiva, melhor, a persona, o ego, o inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal, os arquétipos complexos, né? Então, que eu não cheguei a falar hoje, né? Porque dentro dessa dinâmica existe um nível dos complexos e o nível dos arquétipos. Os complexos estão ligados ao inconsciente pessoal, enquanto que os arquétipos são o inconsciente coletivo. Então, tudo isso agora a gente vai poder esmiuçar na medida que a gente vai avançando aqui nos nossos encontros.
tá bom? A Ana pergunta quais são os nossos karmas brasileiros. Um deles é a Guerra do Paraguai, né? E outro é a escravidão, né? São dois grandes karmas que nós temos enquanto nossa nação brasileira. Ok, gente, então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Alguém encerra para nós? Posso encerrar? Sim, Cleide, por favor. Então vamos nos conectar mais uma vez todos juntos, após ouvirmos esta aula incrível, nos levando a um mundo de entendimento interior. Cada aula aprendendo um pouco mais sobre nós mesmos. Pai amado, te agradecemos profundamente por termos esta alma querida, o Gelson, nos dando as mãos nessa caminhada de aprendizados tão importantes para todos nós. Rogamos bênçãos para ele, sua família, para o seu trabalho, que ele tenha muita saúde, que ele tenha muita proteção, que os bons espíritos que cuidam do seu trabalho possam lhe inspirar todos os dias. Amado Mestre Jesus, te agradecemos pelas bênçãos inúmeras que te pudemos viver hoje e nos últimos dias. Te pedimos, Jesus, que abençoe a cada um dos nossos irmãos aqui presentes. Envolva-nos, Jesus, em seu manto de paz, em seu amor, em sua bondade. Jesus, querido amigo, temos saudades de ti, te buscamos, e neste momento de oração, rogamos que as suas bênçãos se derramem sobre os nossos lares, sobre a nossa terra querida, onde todos vivemos neste momento. Aos nossos espíritos protetores, esses amigos que velam por nós desde antes da nossa encarnação e que seguem conosco, nos auxiliando nos momentos em que os buscamos. A nossa gratidão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma semana plena de aprendizados, de coragem, de alegria de viver e de aprender. Que possamos todos estarmos juntos novamente. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem, gente. Obrigado.